Declaro aberto os trabalhos legislativos da terceira sessão ordinária da terceira sessão legislativa da nona legislatura da Câmara de Vereadores do município de Urupema. Que Jesus Cristo nós domine. Assim seja. E contrato o presidente, que em primeiro lugar eu quero agradecer a presença de cada um dos vereadores, pessoal da casa, que Deus ajudou que nós temos aqui tudo reunido com saúde, graças a Deus. E segunda secretária para ler a ata da sessão passada. Ata 002 de 2023. Ata da segunda sessão ordinária da terceira sessão legislativa na nona legislatura da Câmara de Vereadores do município de Urupema. Aos 7 dias do mês de fevereiro de 2023, sobre a presidência do vereador Jair Silva de Oliveira, reuniram-se todos os senhores vereadores. Declarada aberta a sessão às 18 horas. O senhor presidente agradeceu a presença de todos e convidou a prefeita em exercício, senhora Cristiane Muniz Pagani Almeida, para fazer sua explanação sobre os questionamentos feitos pelos vereadores na última sessão. Em sua fala, a prefeita em exercício atualizou a todos sobre o andamento das obras, destacou os atrasos na obra, na sua coberta ocasionados por problemas do solo. Além disso, o material da cobertura precisou ser trocado, pois os engenheiros entenderam que o material previsto pelo projeto não suportaria as condições climáticas do município, o que gerou mais um atraso para a produção deste novo material. Com relação às obras de asfaltamento, a causa dos atrasos esse deu por serem distintas com licitações feitas por órgãos distintos. E salientou que na próxima semana a empresa ganhadora do certame para a realização dos canteiros centrais iniciará as obras, para que então a empresa do asfalto possa dar continuidade no projeto. Por fim, a prefeita em exercício respondeu mais alguns questionamentos feitos pelos vereadores. Agradeceu a oportunidade e se pôs à disposição. No expediente, foram lidos pela primeira secretária, vereadora Francisca, os documentos que se encontravam na casa. Em seguida, foram lidas pela segunda secretária, vereadora Francine, a ata da sessão anterior. Após a leitura, esta foi discutida, votada e aprovada. No pequeno expediente, o vereador William solicitou o envio de ofício ao Executivo, pedindo gestão no sentido de que seja patrolada a rua João Amarante Machado, pois devido às obras de saneamento, esta ficou esburacada e de difícil trafegabilidade. O vereador João Eduardo solicitou o envio de ofício ao Executivo pedindo gestões no sentido de contactar a empresa Celesc, pleiteando a instalação de iluminação nas ruas de acesso ao IFSC e na estrada do Senadim, visando dar maior segurança aos estudantes do Instituto, que utilizam as vias durante a noite, e também aos moradores do Senadim. A vereadora Jennifer solicitou o envio de ofício ao Executivo, com a finalidade de saber como está o andamento do processo, que estuda a viabilidade das reivindicações feitas pelos professores municipais, dentre elas o piso salarial, passando ao grande expediente. O vereador William cumprimentou a todos, agradeceu a presença da prefeita em exercício e pelas explicações que trouxe. Desejou que a empresa Branger tão logo dê continuidade nas obras de asfaltamento. Citou também que o centro de eventos ainda não está liberado para uso, apesar das obras de reforma já estarem concluídas. O vereador citou ainda que foi informado por alguns moradores que não conseguem entender o que o presidente fala em sessão. Então, respeitosamente, solicitou que o senhor presidente seja mais claro em suas falas. Por fim, agradeceu a oportunidade.
O vereador João Eduardo cumprimentou a todos e utilizou do espaço para agradecer o secretário de Obras por prontamente atender a demanda que levou até ele. O vereador Celso Hugo cumprimentou a todos e convidou o secretário de Obras para se fazer presente em uma sessão ordinária para informar sobre o plano de ação da secretaria, visto que as estradas estão ruins e a safra da maçã está iniciando, destacando que não podem deixar os produtores desamparados nesta época. E, em a parte, a vereadora Jennifer comentou que conversou com a prefeita Cristiane e com o secretário de Obras sobre essas questões, e a informação foi que há 2 equipes trabalhando nas estradas. Uma delas foi para Bossoroca e a outra pelo Cedrinho, arrumando os trechos mais precários da estrada geral e fazendo a estrada dos produtores. A vereadora Francisca cumprimentou a todos, igualmente agradeceu o secretário de Obras pelo pronto atendimento às demandas dos vereadores, por fim agradeceu o espaço. O vereador William questionou a vereadora Jennifer sobre o projeto dos professores. A vereadora Jennifer respondeu que no ano passado foram criada a Comissão de Estudo de Viabilidade, e essa comissão tem se reunido e discutido sobre as reivindicações e sobre a viabilidade. Porém, nas últimas semanas não teve mais notícias sobre o andamento deste projeto. Na ordem do dia, o senhor presidente pôs em discussão o regime de urgência do PLC 001 de 2023. Após a discussão, o regime fora votado e aprovado. Em seguida, o presidente suspendeu a sessão por 5 minutos, reaberta a sessão. Fora posto em primeira discussão o PLC número 001 de 2023, o qual fora discutido, votado e aprovado em primeiro turno. Então, não havendo mais nada a se tratar na presente sessão, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e convocou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 14 de fevereiro do decorrente ano, às 18 horas, dando esta sessão por encerrada, às 19 horas. Para constar, eu, vereadora Francine da Silva, segunda secretária, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada e pelos demais membros da mesa. Sala das Sessões, em 7 de fevereiro de 2023. Eu convido a primeira secretária para ler as matérias que deram entrada na casa. Ofício número 019 de 2023. Urupema, 3 de fevereiro de 2023. Senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, estamos encaminhando a essa egrégia Casa Legislativa o projeto de lei que concede revisão geral anual na forma do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal e Lei Municipal número 588 de 2007, ao vencimento dos servidores públicos e das outras providências, contando com a apreciação e consequente aprovação do presente projeto de lei. Aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de elevada estima e consideração. Cristiane Muniz Pagani Almeida, prefeita em exercício, Urupema. Justificativa. O projeto em pauta estabelece com 20% o índice para a revisão geral anual dos subsídios e vencimentos dos agentes políticos e servidores públicos do município de Urupema, com intuito de recompor as perdas salariais ocasionadas pela inflação, tendo como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, IPCA, IBGE, acumulado nos últimos 12 meses. O presente projeto de lei estabelece a reposição salarial em 5,79% para todos os funcionários e agentes políticos e 14,21% de ganho real, sendo este destinado apenas aos funcionários, não
extensível aos agentes políticos. Inflação, IPCA, do último mês, 0,62%, dezembro de 2022. IPCA, acumulado de 12 meses, 5,79%, dezembro de 2022. INPC, do último mês, 6,69%, dezembro de 2022. A reposição salarial aqui proposta se aplica também aos agentes políticos, uma vez que a implementação da revisão geral anual de que trata o artigo 37,x da Constituição Federal deve ocorrer a partir da data em que se completar o período de abrangência, ou seja, a revisão, esta condicionada ao transcurso de um ano, período esse em que será possível apurar a inflação ocorrida. Certo de contar com o necessário apoio a esta propositura, apresentamos a Vossa Excelência e aos seus eminentes para parecer protesto de elevado apreço e distinta consideração. Cristiane Muniz Pagani Almeida, prefeita em exercício, Urupema. Projeto de Lei 003/2023. Concede revisão geral anual e reajuste na forma do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal e Lei Municipal número 588/2007, ao vencimento dos servidores públicos e ao subsídio dos agentes políticos, ao Poder Executivo Municipal e da outras providências. Cristiane Muniz Pagani Almeida, prefeita em exercício, Urupema. No uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder revisão geral anual no percentual de 5,79%, correspondente ao percentual acumulado do IPCA e IBGE nos últimos 12 meses, ao vencimento dos servidores públicos e ao subsídio de seus agentes políticos, com intuito de recompor as perdas ocasionadas pelo processo inflacionário. Parágrafo único. Esta revisão geral anual é extensiva aos servidores públicos do Poder Legislativo. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder 14,21% de reajuste, aumento real de remuneração, a todos os funcionários públicos do município. Parágrafo único. A concessão descrita no caput deste artigo não se estende aos agentes políticos. Artigo 3º. Com a edição da presente lei, nenhum servidor público do município de Urupema poderá ter vencimento inferior ao salário mínimo nacional pela carga horária de 40 horas semanais. Artigo 4º. A revisão geral e o reajuste anual de que trata esta lei serão concedidos de forma cumulativa, totalizando 20% de incremento. Artigo 5º. A revisão geral e o reajuste anual de que trata esta lei não se aplicam aos agentes comunitários de saúde, em razão do disposto na portaria GMS, número 2109, de 30 de junho de 2022, e na emenda constitucional número 120, de 05 de maio de 2022. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento. Artigo 7º. Esta lei retroage a 1º de janeiro de 2023. Prefeitura de Urupema, em 3 de fevereiro de 2023. Cristiane Muniz Pagani Almeida, prefeita em exercício. Estimativa de impacto ao orçamento financeiro.
estimativa do impacto orçamentário e financeiro para gasto pessoal, conforme declaração de estimativa de impacto, despesas e recursos em cumprimento ao disposto no inciso 1º do artigo 16 da Lei Complementar, número 101/2000, e no parágrafo 1º, inciso no artigo 169 da Constituição Federal, considerando as metas e propriedades elencadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, emitimos o presente parecer considerado os dados: impacto gasto de pessoal, Poder Executivo, receita corrente líquida. Primeiro, receita corrente líquida anual, período 1º de 1 de 2022 a 31 de 12 de 2022, 21.297.826,91. Segunda receita corrente líquida prevista, período 1º de 2023 a 31 de 12 de 2023, 5,93%. 22.569.780,04. Gastos total pessoal até 31 de 12 de 2022, 8.375.593,99. Terceiro, valor do impacto proposto com aumento em 2023, 1.675.118,80. Quarto, percentual da RSL comprometida atualmente com pessoal, 39,33%. Quinto, gasto total projetado pessoal, aumento proposto, 10.050.712,79. Percentual comprometido da RSL nos gastos de pessoal com aumento proposto, 44,55%. Portanto, 5,22% de impacto. Projeto de aumento de 5% RCL para 2024, 23.688.827,44. Projeção gastos de pessoal, 5% de aumento, 10.553.248,43. Percentual aplicar em despesas com pessoal, 44,55%. Portanto, 0,00% de impacto. Oitavo, projeção de aumento, 5% RSL 2025, 24.873.268,81. Projeção gasto de pessoal, 5% de aumento, 11.808.910,85. Percentual aplicar em despesa com pessoal, 45%. Portanto, 0,0% de impacto. Nono, resultados do impacto. Temos a: atende ao exigido pelo artigo 71 da LC 101 de 2000, aumento de até 20% da RSL atual para projetado. B. Atende ao exigido pelo artigo 20, inciso 3º da LC 101 de 2000, que o gasto com pessoal não ultrapassa a 54% para o Executivo ou 6% para o Legislativo da RCE. C. Atende o exigido pelo artigo 22, parágrafo único da LC 101/2000, não ultrapassar os 95% do estabelecido no artigo 20, inciso 3º, sendo 51,3% para o Executivo ou 5,7% para a Câmara da RSE. Urupema, 07 de fevereiro de 2023. Cristiane Muniz Pagani Almeida, prefeito.
em exercício. Anexo 3. Declaração do ordenador da despesa. Eu, Cristiane Muniz Pagani Almeida, prefeita em exercício de Urupema, no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso 2º do artigo 16 da Lei Complementar 101 de 2000, na qualidade de ordenador de despesas e à vista da estimativa do impacto orçamentário financeiro, datado de 7/2/2023, declaro existir recursos para realizar o gasto, cuja despesa correrá por conta da dotação orçamentária contida no orçamento vigente, estando adequado à lei orçamentária anual e compatível com a lei de diretrizes orçamentárias e do plano plurianual. Urupema, 7 de fevereiro de 2023. Cristiane Muniz Pagani Almeida, prefeita em exercício. Parecer número 003 de 2023. Assunto: análise ao projeto de lei número 00/2023. Origem Poder Executivo do município de Urupema. Parecer. O projeto de lei 003 de 2023 foi recebido na Câmara de Vereadores em 7 de fevereiro de 2023, às 17h40, sendo encabeçada pela seguinte emenda: concede revisão geral anual e reajuste na forma do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal e Lei Municipal, número 588 de 2007, ao vencimento dos servidores públicos e ao subsídio dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal e das outras providências. Para fins de melhor compreensão do projeto, o presente parecer será dividido em revisão geral anual e reajuste, em vez que são benefícios distintos. Daí porque não se pode dizer a revisão é 20%, ou que o reajuste é 20%, o correto é revisão geral 5%, 5,79% e o reajuste 14,21%. Da revisão geral. A revisão geral anual é garantia constitucional dos servidores, sendo de concessão obrigatória. Artigo 37x da CE. É sabido ainda que a revisão geral é concedida para manter o poder aquisitivo e repor perdas decorrentes da inflação. No caso, observa-se que o valor em destaque no projeto corresponde ao acumulado em 2022, com base no índice IPCA, 5,79%. No município de Urupema, a lei determinando que a revisão anual será fixada sempre no mês de janeiro. No entanto, embora o presente projeto não tenha observado esta data, verifica-se que prevê efeitos retroativos a 1º de 2023 do reajuste. Já o reajuste vem previsto em 14,21%, que corresponde ao aumento real da remuneração dos servidores públicos. Observa-se que o reajuste, popularmente chamado de aumento, é discricionariedade do ente político, desde que observados os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. No caso, em análise, for anexado ao projeto de lei declaração de despesas e recursos, estimativa de impacto, declaração do ordenador de despesa. É importante lembrar que a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê o limite de gastos com pessoal em 54%,
sendo com o reajuste chega em 44,55%. Importante destacar ainda que o reajuste não é extensível aos agentes políticos, prefeito, vice, secretários e vereadores, uma vez que estes têm seus subsídios fixados com base na anterioridade de legislatura. Tal observação consta do projeto artigo 2º, parágrafo único. Outro ponto importante é que a revisão é extensível aos servidores do Legislativo, porém, reajuste não. Eis que a classe já recebeu reajuste por lei em dezembro de 2022. Desta forma, proponho apenas emenda modificativa aditiva da seguinte forma. Artigo 2º. Primeiro, a concessão descrita no caput deste artigo não se estende aos agentes políticos. Segundo, a concessão descrita no caput deste artigo não se estende aos servidores públicos do Poder Legislativo, por estarem beneficiados pela Lei Complementar 089 de 2023. Finalmente, observa-se que o projeto excluído aos agentes comunitários Finalmente, observa-se que o projeto exclui os agentes comunitários de saúde, tanto da revisão quanto do reajuste, na medida em que sua remuneração tem fixação constitucional com base no salário mínimo, que já prevê a reposição inflacionária. Apenas para fins de melhor redação legislativa, proponho também a modificação, emenda modificativa, do texto da emenda, uma vez que a atual redação pode reduzir o leitor ao erro de que os agentes também receberam reajuste, o que é vedado por lei e por entendimento do STF. Emenda sugerida. Concede revisão geral anual ao vencimento dos servidores públicos, municipais e agentes políticos de Urupemas, na forma do artigo 37-X da Constituição Federal, da Lei Ordinária número 588 de 2007, e reajuste aos servidores públicos municipais do Poder Executivo Municipal e das outras providências. Diante do exposto, proponho aprovação do projeto de lei 003 de 2023. Este é o parecer, contudo, a consideração de Vossa Excelência, sem caráter vinculado. Urupema, 14 de fevereiro de 2023. Gabriela Pereira de Lucena, procuradora, Câmara de Vereadores de Urupema. Ofício número 017 de 2023. Urupema, 1º de fevereiro de 2023. Senhor Presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, estamos encaminhando a essa egrégia Casa Legislativa o projeto de lei que fixa o piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde. Contando com a apreciação e consequente aprovação do presente projeto de lei, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Cristiane Muniz Pagani Almeida, prefeita em exercício, Urupema. Justificativo. O projeto em pauta visa atender o disposto na emenda constitucional número 120, de 5 de maio de 2022, que fixou o piso salarial dos agentes comunitários de saúde. Certo de contar com o necessário apoio a esta propositura, apresentamos a Vossa Excelência e aos seus eminentes pares protestos de elevado apreço e distinta consideração. Urupema, 1º de fevereiro de 2023.
Cristiane Muniz Pagani Almeida, prefeita em exercício. Projeto de Lei 002/2023 fixa o piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde. Cristiane Muniz Pagani Almeida, prefeita em exercício, Urupema, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O vencimento dos agentes comunitários de saúde não será inferior a 0,2 salários mínimos, de acordo com o disposto na emenda constitucional no 120 de 5 de maio de 2022. Primeiro, o pagamento do piso de que trata o caput deste artigo e seus reflexos financeiros por parte do município fica condicionado ao recebimento do recurso oriundo da União, conforme disposto no 7º artigo 198 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional número 120, de 5 de maio de 2022. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta de dotação orçamentária próprias do orçamento. Artigo 3º. Esta lei retroage seus efeitos a 1º de janeiro de 2023. Prefeitura de Urupema, em 1º de fevereiro de 2023. Cristiane Muniz Pagani Almeida, prefeita em exercício. Anexo 1. Declaração de despesa e recursos para gastos com pessoal. Finalidade: fixar o piso salarial dos agentes comunitários de saúde. Justificativo. O presente projeto de lei visa atender o disposto na emenda constitucional no 120 de 5 de maio de 2022, que fixou o piso salarial dos agentes comunitários de saúde. Discriminativo. 2023, aumento. Vencimentos de salário, juntamente com as obrigações patronais de 2022, aumento 231.726,13. Em 2020, continua? Não precisa, né? Essa parte não precisa, né? Obrigada. Estimativa de impacto orçamentário financeiro. Esse aqui já foi. Não precisa, né? Então, vamos ao parecer. Parecer, número 001 de 2023. Assunto: análise ao projeto de lei 002/2023. Origem: Poder Executivo do Município de Urupema. Parecer: o projeto de lei número 002 de 2023 foi recebido na Câmara de Vereadores em 7 de fevereiro de 2023, sendo encabeçado pela seguinte emenda: fixa o piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde. Inicialmente, convém destacar que a fixação do piso salarial é exigência da Constituição Federal. Artigo 190. O 7º e o 9º. 7º. O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às emendas fica sob responsabilidade da União e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações, indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais, incluindo pela
emenda constitucional, número 120 de 2022. Nono, o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a epidemias não será inferior a 2 salários mínimos, repassados pela União aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal, incluindo pela emenda constitucional, número 120 de 2022. Portanto, a legalidade e constitucionalidade do PL 002 me parece incontestável. No entanto, ao análise primeiro do artigo 1º projeto de lei, observo que a norma ficou confusa. Vejamos. Primeiro, o pagamento do piso de que trata o caput deste artigo e seus reflexos financeiros por parte do município fica condicionado ao recebimento do recurso oriundo da União, conforme disposto número 7, artigo 198 da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional, número 120, de 5 de maio de 2022. Cumpre-se destacar que o parágrafo 7º do artigo 198 da SP fala que a responsabilidade sobre os vencimentos é da União, o que decorre logicamente do fato de que a União faz o repasse dos recursos. No entanto, a redação do projeto de lei apresentado condiciona o pagamento do piso dos funcionários ao recebimento do referido recurso. Entendo que essa observação na lei gera insegurança aos servidores, agentes comunitários. Embora não se tenha notícia até hoje de falta de repasse, não vejo correção entre o parágrafo incluído pelo projeto com o parágrafo da Constituição Federal. Deste modo, proponho emenda modificativa para que do PL 002/2023 seja alterado para a seguinte alteração. Artigo 1º. O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às epidemias ficam sob responsabilidade da União, na forma do 7º artigo 198 da Constituição Federal. Cumpre informar que o Executivo já repassa os valores correspondentes aos salários mínimos desde 2022, conforme se observa dos extratos juntados ao presente parecer. Portanto, considerando a proximidade do fechamento da folha do pagamento do mês de fevereiro de 2023, proponho leitura do PL 002 de 2023 na sessão do dia 14 de fevereiro de 2023. Discussão e votação do PL 002 de 2023 na sessão do dia 14 de 2023. Aprovação do PL 002 de 2023. Este é o parecer, contudo, apreciação da Vossa Excelência, eis que não possui caráter vinculado. Urupema, 14 de fevereiro de 2023. Gabriela Pereira de Lucena, Procuradora, Câmara de Vereadores de Urupema. De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional, os valores repassados serão creditados em, no máximo, 2 dias úteis após a data de emissão da ordem bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos, o prazo é de, no máximo, 3 dias úteis. Ano 2022. Tipo de consulta. CPF, ano 2. Deu? Parecer número 002/2023, assunto, análise ao projeto de lei complementar no 0023,
Origem: Poder Executivo de Urupema. Parecer. O projeto de lei complementar número 001/2023 foi recebido na Câmara de Vereadores em 7 de fevereiro de 2023, sendo encabeçado para o seguinte: altera a lei complementar número 036, criando aumento ao número de vagas de funcionários e da outras providências. Trata-se do projeto de lei complementar que visa a criação de uma vaga para o cargo de médico em 20 horas semanais. Os demais especificações correspondem às atribuições do cargo, que são as mesmas existentes no plano de cargo do município. Em primeiro lugar, convém destacar que o processo legislativo de alteração do estatuto e o plano de cargos deve ser obrigatoriamente lei complementar. Eis que apenas uma lei complementar tem poder de alterar outra lei complementar. Observa-se nesse quesito que o projeto de lei está de acordo com o artigo 45 da Lei Orgânica de Urupema. Da mesma forma, prevê a Lei Orgânica, parágrafo único, artigo 45, que as leis complementares exigirão para sua aprovação o voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara. Finalmente, sobre o processo legislativo, importa destacar que, por se tratar de matéria relativa ao quadro de pessoal da administração, a votação deve observar 2 discussões, com intervalo mínimo de 48 horas entre a primeira e a segunda. Artigo 187, Regimento Interno. Do ponto de vista formal, o projeto de lei está em conformidade com o ordenamento jurídico. Observa-se a existência de período de urgência especial. A esse respeito, é importante destacar que o regimento interno desta Casa prevê, no artigo 153, que o regime de urgência especial se dá aos casos em que se exija pronta apreciação, sem a qual perderá a oportunidade ou eficácia. Entendo o princípio que não há justificativa real para a urgência especial, uma vez que a contratação de profissional demanda concursos públicos ou processo seletivo, a depender do caso, ou seja, não se observa perda de oportunidade ou eficácia que exija a pronta apreciação, tampouco uma votação às pressas. Cumpre-se destacar, ainda que na última sessão, dia 7/2/2023, já houve deliberação sobre o regime de urgência especial, com aprovação. Houve, inclusive, votação do primeiro turno. É importante registrar que o regimento interno desta Casa prevê a tramitação dos projetos, de modo que o PLC 001 de 2023 tinha sido protocolado naquele mesmo dia, às 17h40, o que importaria na votação na sessão do dia 14. Prazo razoável para elaboração dos pareceres da comissão e jurídico. No caso, em análise, houve votação do regime de urgência e primeiro turno, sem que o projeto tenha sido apreciado pelo jurídico desta Casa, o que não recomendo nos projetos vindouros. Eis que análise jurídica da segurança, mesmo que os pareceres não tenham caráter vinculante. Em relação ao aspecto material, convém registrar que a LDO prevê no artigo 36 que o Poder Executivo poderá criar cargos através de lei própria, observada a LC 101, razão pela qual o Executivo anexou ao PLC declaração de despesa e recursos para gastos com pessoal, estimativa de impacto orçamentário e declaração do ordenador da despesa, de onde se extrai a exigência de recursos para suprir os gastos oriundos da criação dos respectivos cargos. Registre-se que
a conveniência e oportunidade na criação de tais cargos em matéria afeta ao Poder Executivo, sendo irrelevante que o Legislativo apure se os cargos são necessários ou não. Considerando que o Executivo acusou a necessidade e a exigência de recursos, entendo que não há óbice na aprovação da lei. Portanto, opino pela aprovação do projeto de lei complementar 001 de 2023. Este é o parecer, contudo, a apreciação de vossas excelências, eis que não possui caráter vinculante. Urupema, 14 de fevereiro de 2023. Gabriela Pereira de Lucena, procuradora, Câmara de Vereadores de Urupema. Correspondência. Decreto número 00 de 2023. Dispõe-se sobre a constituição da equipe técnica municipal para elaboração do plano diretor de desenvolvimento territorial do município de Urupema e da outras providências. São esses os projetos. Pequeno expediente. Pracide. Cumprimento, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, pessoas da casa, pessoas que nos assistem, funcionários da Secretaria de Obras fazem presente na nossa casa legislativa, né? Quero aqui solicitar um ofício hoje, mais um de 3 que já foi solicitado, à Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, que possa viabilizar um estudo numa aquisição de um redutor ou sinalização na comunidade dos Touros, na rodovia C-370, KM 18, onde existe um ponto de ônibus. Nesse ponto ali é o transporte escolar das crianças. Então peço, pelo menos, faça alguma coisa por nossa comunidade. Obrigado, senhor presidente. William. Boa noite, senhor presidente. Primeiro quero começar destacando que o senhor não colocou a ata da sessão passada em votação por essa casa. Vamos dar seguimento nos meus ofícios aqui. Vou me dirigir também ao público no grande expediente e quero enviar um ofício para a Secretaria de Educação, onde no ano passado já fiz a solicitação para que seja colocado em prática o berçário desse município, né, da creche, que com certeza tem a necessidade, tem a estrutura, a qual eu já estive verificando. Então, para que a administração, o executivo coloque em prática e tenha lá a contratação de professor para ter o berçário no nosso município, que é muito importante para aquelas mães que querem trabalhar, têm a necessidade de ter alguém para cuidar. O segundo ofício também para a Secretaria de Educação, eu quero a informação de quais o número de monitores de transportes, né, que eu acho que é muito importante, não é mesmo, o senhor vereador Placides, que também já atuou como motorista no nosso município, na Secretaria de Educação, é muito importante ter os monitores para fazer o cuidado e ter o cuidado com as crianças que estão utilizando o transporte público. E também, senhores vereadores, pedir a prestação e a colaboração de todos para que a gente vá em busca de recursos aí, para quem sabe utilizar as pedras que estão sendo retiradas dessas ruas aqui do nosso município, para que sejam feitas calçadas novas, ruas novas, que tem muita demanda no município e também nos interiores, nas comunidades. Era isso, obrigado, senhor presidente. Vereadora Janice. Janice. Grande expediente, né? Pequeno, né? Grande expediente. Grande. Uma boa noite ao senhor presidente, senhores vereadores, pessoal da casa, pessoal que nos assiste, Secretaria de Obras, uma secretaria que sempre estamos enviando os pedidos, né, sendo atendidos conforme dá. Hoje gostaria de
de parabenizar os munícipes que estiveram no rodeio estadual que aconteceu em Urubici no último final de semana. Várias pessoas nos representaram, inclusive o Pilúcio, que está aqui também, que não foi para o brasileiro por pouco, né? Mas gratidão por ter nos representado tão bem. E também gostaria de convidar, em meu nome e em nome do João, que somos integrantes do CTG Pedro Pereira de Souza, todos os vereadores, pessoal da casa e pessoal que está nos assistindo, que no dia 17, 18 e 19 de fevereiro, próximo final de semana, estaremos promovendo mais um rodeio e contamos com a presença de vocês. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. William. Mais uma vez, obrigado, senhor presidente. Boa noite ao público que nos assiste em casa. Boa noite também ao público que nos assiste aqui na Casa Legislativa. Quero dizer que é muito importante o senhor estar presente. Reforço para o convite para que venham, frequentem mais para saber como funciona o processo legislativo. Hoje os senhores estão presenciando que terá a votação de um projeto aí, de um aumento, que na verdade é uma reposição salarial de 5,79%, que isso é um direito garantido por lei, né, pela Constituição Federal. Então o reajuste real, né, oferecido e proposto pela Prefeitura, pelo Executivo, é de 14,21%, mas a sua somatória então dá 20%. É só para deixar claro para a população e também para os nossos funcionários colaboradores do município de Urupema, que é a reposição 5,79% e reajuste 14,21%, totalizando 20%. Eu ia pedir nesse projeto o regime de urgência, mas como a gente já tem algumas alterações para serem feitas, que irão garantir também uma segurança maior para o Poder Executivo, esse projeto já vai para votação. Eu sei da importância desse projeto, inclusive para alguns funcionários que estão tendo ofertas bem maiores em outros municípios, mas que a somatória, inclusive, dessa oferta chega a 53% aproximadamente, em cima do salário do nosso município. Mas com a vontade de trabalhar, de estar presente no nosso município, esses operadores estão cogitando a possibilidade de se manter aqui com 20% apenas de aumento, que para nós já é muito bom, e eu peço a colaboração dos senhores funcionários que analisem a minha situação e se mantenham nesse município que precisa de vocês. São profissionais que já têm uma forte atuação, e se nós tivermos que contratar novos funcionários para ter que ensinar, com certeza o prejuízo do nosso município será muito grande. Então, peço que os senhores pensem e se mantenham no nosso município. Então, esse 20%, né, total de 20% é muito importante para os nossos colaboradores, que é um ajuste aí que há um bom tempo não se via, e esse 14,21 veio aí do Poder Executivo. Acredito que esses comentários a gente vai trazer esse projeto para discussão novamente em breve e a gente comenta mais um pouco. Obrigado. Celso. Senhor presidente, demais vereadores, pessoal de obras que hoje se faz presente aqui, não só obras, todos os funcionários públicos, né? Acredito eu, a cunho desse melhoramento salarial aí, que provavelmente vai ser aprovado. No ano passado nós tivemos uma votação aqui que era um reajuste para um funcionário, e nós votamos contra, debatendo justamente isso. Era o meu ponto de vista. Se não tivesse orçamento para aumentar muito, que começasse aos poucos. Pena que o salário base de vocês é muito baixo, né? Então 20% vai ajudar, claro que contribui, que na verdade são 14%, mas se tiver um plano de carreira que vem aumentando aos poucos, no longo dos períodos vai melhorando bastante. O ano passado teve o Vale Alimentação ali, que já é uma ajuda bem boa, só que infelizmente o Vale Alimentação não recolhe INSS e para a aposentadoria de vocês, infelizmente, não consta. Era muito melhor que o Vale Alimentação viesse em forma de aumento do salário, porque lá no final, a hora que se aposentasse, seria mais viável para vocês, né? Mas que bom que vem esse projeto e a gente vota com gosto, que a gente sabe do trabalho de vocês, sabe da remuneração de vocês, pelo desempenho e até para dar um pouco mais de ânimo e motivação para vocês trabalharem também. Muito obrigado. Discussão, a ata que ele foi. Discussão e aprovação. Quem concorda, permanece como está. Aprovada. Suspenda a sessão por 5 minutos para dar as comissões dar os seus pareceres.
Em discussão, a emenda 001-023, PL, em votação nominal. Em discussão. A tchauzinha, né? As emendas aos projetos. Pode ler, tiozinho. Pode ler. Projeto de emendas modificativa, número 001/2023. Ao projeto de decreto número 202 de 2023. Sem discussão. Sem discussão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação de Leis da Câmara de Vereadores de Urupema, no uso de suas atribuições legais e regimentais, submete a apreciação do plenário a seguinte: projeto de emenda modificativa. Artigo 1º. Altera-se no artigo 1º do projeto de lei 002/2003, que passa a ter a seguinte redação: o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às epidemias fica sob responsabilidade da União na reforma do artigo 119 da Constituição Federal. Sala das Sessões, em 14 de fevereiro de 2022. Em votação nominal. Em discussão. Essa foi uma alteração, então, sugerida pela nossa advogada, né? Então, que dá mais segurança, inclusive, para os agentes. Então, vamos pedir a votação pela aprovação dessa emenda. Em votação, Celso Fogo. Pela aprovação, senhor presidente. Elton. Emerton. Eu peço que o senhor chegue mais perto do microfone aí, que o pessoal não está ouvindo o meu nome, nem o nome da Jennifer, aí está saindo os nomes trocados aí, tá bom? Pela aprovação, senhor presidente. Francione Silva. Pela aprovação. Jair Souza Andrade. Pela aprovação, senhor presidente. Jennifer Souza Andrade. João Eduardo. Pela aprovação, senhor presidente. Pracides. Pela aprovação, senhor presidente. William. Pela aprovação, nobre presidente. Pracides. Pela aprovação. Brasília. Então, a discussão aprovada, então. E Projeto de emenda modificativa aditiva número 001 de 2023, ao projeto de decreto número 003 de 2023. Altera a emenda e acrescenta o parágrafo ao projeto de lei número 003 de 2023. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação de Leis da Câmara de Vereadores de Urupema, no uso de suas atribuições legais e regimentos, submete à apreciação do plenário o seguinte: projeto de emenda modificativa aditiva. Artigo 1º. Altera-se a emenda do projeto de lei número 003 de 2023, que passa a ter a seguinte redação: concede revisão geral anual ao vencimento dos servidores públicos municipais e agentes políticos de Urupema, na forma do artigo 37x da Constituição Federal e Lei Ordinária número 588 de 2007, e o reajuste dos servidores públicos municipais do Poder Executivo Municipal e das outras providências. Artigo 2º. Altera-se o artigo 2º do projeto de lei número 003 de 2023 em seus parágrafos, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. A concessão descrita a caput do artigo não se estende a agentes políticos. Segundo, concessão descrita no caput deste artigo não se estende aos servidores públicos do Poder
Legislativo, por estarem beneficiados pela Lei Complementar 089 de 2000 e 089 de 2023. Revoga sua disposição em contrário. Sala das Sessões, em 14 de fevereiro de 2022. É discussão, é discussão. Essa emenda, então, também sugerida pela nossa advogada, é só para deixar bem especificado que os funcionários da Casa Legislativa não terão esse aumento, somente, né, porque já tiveram anteriormente, e também deixar bem especificado que o Poder Legislativo e Executivo não terá esse aumento de 14,21, somente o reajuste que já é garantido pela Constituição Federal de 5,79, um reajuste anual, né? Então, mais uma vez, lembrando que o reajuste sugerido pelo Executivo é de 14,21, totalizando 21%, com 5,79, que é da reposição, como eu falei, é garantido pela Constituição Federal. O princípio era isso. Obrigado, senhor presidente. Totalizando, né, 20%. Em votação nominal. Celso. Pela aprovação, senhor presidente. Everton. Pela aprovação. Francine. Pela aprovação. Francisca. Pela aprovação. Jennifer Souza. Pela aprovação, senhor presidente. João Eduardo. Pela aprovação, senhor presidente. Pracides. Pela aprovação, senhor presidente. William. E esse projeto também é retroativo a 1º de janeiro. Pela aprovação, senhor presidente. Aprovado o projeto. Projeto de Lei Complementar 001 de 2023. Projeto de Lei Complementar 001 de 2023. Altera a Lei Complementar no 036 de 2009, criando, aumentando o número de vagas de funcionários e da outras providências. Segunda discussão. 00 2023. É discussão. Só para esclarecer, está em discussão, né, para quem não ouviu, porque o microfone do senhor presidente estava desligado. É um projeto que já teve a primeira votação do primeiro turno na sessão passada, mesmo sem nós termos o parecer jurídico dessa casa, todos os vereadores, né, tendo a certeza da importância da contratação desse médico, já foram pela aprovação. Hoje tivemos o parecer, então, da nossa advogada, que vem solicitando também para que a gente faça a aprovação do projeto. Então, vamos para a segunda votação. Espero e confio nos seus vereadores para aprovação. É votação nominal. Celso. Pela aprovação, senhor presidente. Everton. Pela aprovação. Francine. Pela aprovação. Francisca. Pela aprovação. João Eduardo. Pela aprovação, senhor presidente. Pracides. Pela aprovação, senhor presidente. William. Pela aprovação, senhor presidente. Aprovado. Senhor presidente, eu não votei pela aprovação. Não votou. Projeto de Lei 002 de 2023. Fixa o piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde. Segunda discussão, 00 2023. Em votação nominal. Senhor presidente, esse projeto vai para a primeira discussão, entrou para votação hoje e não tem segunda votação. E esse é um projeto que foi encaminhado para essa casa, que vem uma reivindicação do governo federal para regularizar o piso
dos agentes de saúde, senhor presidente. Em votação nominal. Celso. Pela aprovação, senhor presidente. Everton. Emerton, senhor presidente. Pela aprovação. Francília. Pela aprovação. Francisca. Pela aprovação. Jaime Fer. Pela aprovação. João Eduardo. Pela aprovação, senhor presidente. Pracides. Pela aprovação. Williams. Pela aprovação, senhor presidente. Aprovado. Projeto de Lei 003 de 2023. Concede revisão geral anual e reajuste na forma do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal e Lei Municipal número 588 de 2007, o vencimento dos servidores públicos e ao subsídio dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal e de outras providências. Discussão. Repetir o projeto aí, senhor presidente, que a gente não está entendendo. Discussão, projeto em votação. Quem concorda, permanece como está. Eu queria saber o número do projeto aí, senhor presidente. Projeto de Lei 003 de 2023, que concede a revisão. É discussão. Já foi discutido algumas vezes esse projeto, acho que a população já está bem clara, os senhores funcionários também já têm um entendimento, né? A gente então primeiro votou a emenda e agora realmente a votação do projeto já com as alterações. Acredito que não há mais o que se discutir, mas se algum vereador que quiser fazer o seu pronunciamento. Em votação. Quem concorda, permanece como está. Aprovada. E não havendo mais nada a se tratar, vamos para a próxima sessão, dia 28 de fevereiro, às 18 horas, e não há mesmo por encerrada.